Bom dia, então, pessoal. Bom, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou professor da Universidade Mackenzie, sou formado em engenharia naval e tenho uma experiência em projetos de engenharia e depois da sequência trabalhei também na indústria de construção civil e sempre assumindo algumas funções na área financeira. Aí comecei a dar algumas aulas e segui uma carreira acadêmica em paralelo à carreira corporativa, até o momento em que eu me dediquei totalmente à área acadêmica. Hoje sou professor universitário, né? Fiz na carreira acadêmica a gente vai estudando, e aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e hoje estou professor do programa de pós-graduação, programa de mestrado profissional em Administração e Desenvolvimento de Negócios. Estamos aqui nessa parceria junto com a ABM para poder, com vocês, né, discutir alguns temas que a gente considera relevantes para o setor. E hoje nós vamos falar sobre financiamento de projetos de inovação. Tudo bem, pessoal? Se vocês estiverem me ouvindo, tiverem algum problema na comunicação, por favor, me avisem. Vamos lá. Bom, a primeira questão que eu queria colocar para vocês, para discussão, é a questão da competitividade das empresas brasileiras. Nós vivemos um momento bastante complicado no Brasil. A indústria vem perdendo desempenho há décadas, né? Mas principalmente nos últimos 10 anos. E nós temos vários indicadores que mostram que o PIB industrial vem perdendo participação. Isso talvez seja até um fator natural se a gente considerar o contexto mundial, quer dizer, serviços ganhando share e a indústria perdendo, né? Quer dizer, é uma indústria de serviços hoje, é uma economia de serviços. Mas no Brasil essa queda tem sido mais acentuada do que outros setores e mais acentuada do que nós gostaríamos, certo? E a crise tem piorado essa situação, né? E nós enfrentamos uma série de problemas que todos nós sabemos, estruturais do país, né? Problemas de logística, problemas de alta tributação, custo do financiamento. Então, tudo isso são fatores que desincentivam o investimento privado. Então, aqui a gente mostra no slides alguns dados sobre a queda de alguns indicadores exatamente na indústria metalúrgica, né? Só um minutinho que eu preciso abrir o meu slide aqui, porque está um pouco pequeno aqui na minha tela. Só um minutinho, por gentileza, que eu preciso acompanhar num slide um pouco maior, que eu não estou enxergando os números aqui. Só um segundinho, por gentileza. Então, os números que a gente vê aí são o seguinte: uma queda do ano de 2015 para o ano de 2016 de 5% do PIB do setor metalúrgico brasileiro, né? Enquanto o PIB do Brasil caiu 3,6%, ou seja, o setor está sentindo muito o nosso problema econômico, né? A economia, seja por fatores externos, né? Seja o fator da maior competição no setor, né? Uma presença muito forte da China. Mas se a gente observar os números, a gente vê que a queda tanto nas exportações, né, uma queda de 7,4%, mas também nas importações. O que significa que o mercado interno está desaquecido, né? A indústria automobilística, a indústria de eletroeletrônico, quer dizer, que são tradicionais consumidores desse tipo de produto,
elas não vão tão bem. Então, a gente tem dificuldades estruturais e conjunturais que fazem com que todos os investidores, né, e os empresários, né, eles têm muita cautela em aportar muitos recursos para novos projetos. Então, os projetos estão um pouco parados aqui no Brasil. Então, isso é uma variável importante para a gente entender que se as condições de financiamento não forem adequadas, a gente vai ter dificuldades de recuperar, né, de acelerar novamente o setor. Muito bem. Nesse slide que vocês estão observando aí, a gente pode ver o seguinte, que existem alguns indicadores que a gente chama de indicadores globais de inovação, né? E um dos principais indicadores chama Global Innovation Index, e ele avalia isso, como é que o país está frente ao cenário internacional. Aí eles analisam diversas dimensões, né? Desde capital urbano, quer dizer, nós temos mão de obra qualificada, desde infraestrutura, desde sofisticação de mercado, e aí vai, né? São vários fatores que eles medem dos países para indicar como é que está a nossa situação perante os países. Obviamente que se a gente comparar o Brasil com outros países, nós estamos numa posição de desvantagem, né? Então, a gente pode observar que quem que está em primeiro lugar no ranking? Em primeiro lugar, Suíça, depois Suécia, depois, se vocês olharem no canto direito do slide aí, os Países Baixos, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca. Ou seja, logicamente que são os países principalmente os países da Europa e dos Estados Unidos, né, ou os países da Ásia, Singapura, Japão, etc., que são os países mais bem posicionados. E o Brasil está numa posição, infelizmente, bastante ruim, né? Se a gente olhar para a posição brasileira, hoje nós estamos em posição 69ª posição, né? E significa o quê? Que nós estamos atrás de outros países do mesmo padrão do nosso. Então, estamos atrás da China, atrás da Índia, atrás da Rússia, né? Então, isso é reflexo de uma série de condições, né? Desde as estruturais, como a gente já comentei, como conjunturais. O Brasil hoje sofre bastante para se manter competitivo. Isso reflete, obviamente, nos investimentos, na medida em que os empresários sentem que o país não oferece condições boas, o dinheiro acaba migrando para outros lugares, né? Ou para outros setores, onde os riscos são menores, né? Vocês vão de convir que o setor de metalurgia é um setor onde os aportes e os valores de investimento são muito altos e, portanto, se as condições de risco de retorno não forem satisfatórias, né? Então, o empresário realmente ele segura, deixa o projeto na gaveta. Muito bem, né? Aqui que a gente começa a entrar, então, quer dizer, dado esse cenário internacional, dadas as dificuldades que as empresas brasileiras vêm enfrentando, não só no setor metalúrgico, né, a indústria como um todo, mas o setor metalúrgico em particular, a gente viu alguns números aí que indicam uma queda muito sensível dos investimentos no setor. A gente tem que olhar também o outro lado, quer dizer, então o que o país tem feito nos últimos anos para reverter esse cenário, né, para voltar, para dar as condições mínimas para que as empresas possam se manter competitivas, né? E aí a gente se surpreende porque o Brasil tem políticas públicas, né, de fomento à inovação, né, de apoio à indústria. É interessante a gente olhar para esse quadro. Esse quadro mostra o Sistema Nacional de Inovação. Então eu gostaria que vocês fizessem uma pequena reflexão sobre
sobre esse quadro, a gente tem que olhar para esse quadro da seguinte forma: olha, a inovação funciona, mas ela depende de vários atores. Para a inovação realmente ser efetiva, e inovação é igual a competitividade, a gente sabe disso, os países que têm mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, que conseguem produzir produtos com maior valor agregado, né, na hora que você consegue melhorar a qualidade do material, na hora que você consegue oferecer uma solução, por exemplo, um aço com características físico-químicas diferenciadas, e, portanto, você consegue posicionar seu preço, né? Você se diferencia no mercado, você posiciona preço, você ganha margem, né? Quer dizer, basicamente é isso que a indústria tem que fazer. A indústria tem que parar de vender somente commodity, né? E começar a vender produtos com valor agregado. Para vender produtos com valor agregado, atrás da produção desse produto tem muita pesquisa, né? Tem muitos aspectos tecnológicos que vão fazer com que a gente tenha o potencial e a capacidade de produzir esses produtos que são reconhecidos internacionalmente. E aí existe um modelo, que é esse modelo que vocês estão vendo aí, que a gente chama também de tripla hélice, né? Por que tripla hélice? Porque tem que ter, para funcionar, é preciso uma combinação de 3 elementos aí. Em primeiro lugar, as empresas, obviamente, né? Quer dizer, a inovação acontece dentro das empresas, nos laboratórios das empresas, especialmente a inovação que a gente chama de pesquisa aplicada, né? onde de fato a gente transforma o conhecimento em produto, né? Os laboratórios de P&D das empresas, né, que vão gerar patentes, que vão gerar produtos novos, estão de um lado dessa hélice. Acontece que para que essa inovação chegue na empresa, e a empresa não tem pesquisa básica, né, ela precisa muitas vezes se unir aos centros de pesquisa, às universidades. Então, as universidades, muitas vezes, isso funciona muito bem em alguns países, no Brasil ainda, infelizmente, não funciona tão bem, as universidades se conectam às empresas no sentido de ajudar a desenvolver soluções, né, ainda na pesquisa básica na universidade, que uma vez levadas para a empresa, vão se transformar em inovações de fato, vão se transformar em produtos e serviços. Então, para essa relação acontecer entre empresas e universidades, as universidades criaram, e aí existiu uma regulação sobre isso, que nós vamos discutir um pouquinho, os núcleos de inovação e tecnologia. Então, os NITs, né, vocês estão vendo aí nesse quadrinho amarelo aí, universidades, o NIT, ele é um órgão da universidade que vai conversar com as empresas, que vai dizer, olha, empresa, eu tenho aqui essas pesquisas, eu tenho interesse em licenciar aqui esse conhecimento que nós geramos aqui na universidade, eu tenho interesse em desenvolver soluções sob medida para você, empresa, que você precisa. Então, essa conexão empresa-universidade, ela ajuda muito nesse processo de fortalecer a inovação, né? Muitas vezes a empresa financia projetos na universidade, às vezes paga bolsas de pesquisadores, ou então ela coloca equipamentos, compra equipamentos e coloca nos laboratórios da universidade. Então essa conexão vai se fortalecendo. E a universidade, por outro lado, fornece, além do conhecimento e da pesquisa, a mão de obra qualificada, né? Os cursos de pós-graduação, aí no caso da metalurgia, cursos de engenharia principalmente, né? Formando pessoas que vão depois poder atuar na empresa. Então, quer dizer, existe uma convergência de interesses aí, né, para que essa união aconteça. Muito bem. Acontece que essa inovação que as empresas geram, essa inovação, ela vai gerar empregos, ela vai gerar impostos. Então, o governo tem grande interesse que as empresas inovem, né? Quando há empresas inovadoras, geram empregos de melhor qualidade, geram mais impostos, geram desenvolvimento econômico e social no entorno, na região. Então, o governo também atua, e esse modelo não é um modelo somente brasileiro, é um modelo mundial. O governo ele tem um braço de apoio para esse processo acontecer, para esse processo se acelerar.
E como é que o governo atua? Ele atua financiando, principalmente, com benefícios fiscais. Então, para as empresas que inovam, e aí esse vai ser um ponto importante que a gente vai tocar aqui nesse workshop, o governo oferece recursos, né, num custo subsidiado, vamos dizer assim, principalmente as agências públicas e os bancos de desenvolvimento do governo, eles oferecem para programas de inovação da empresa, desde que a empresa comprove que esses programas de inovação são de fato efetivos, oferece recursos. Nós vamos discutir um pouquinho de onde vêm esses recursos, né, quanto custa, etc., aqui no nosso workshop. Mas tem dinheiro para financiar projetos de inovação. Agora, muitas empresas não sabem como buscar esse recurso. Elas tanto não sabem fazer essa conexão com o governo, como também não sabem, muitas vezes, fazer essa conexão com a universidade. Então, se vocês olharem para essa figura, vocês vão ver que o governo financia tanto as empresas, de um lado, quanto ele financia também as universidades. E muitas vezes a universidade, ele financia os laboratórios da universidade, e o laboratório da universidade pode estar conectado com o projeto da empresa. Então, veja como essas coisas se combinam, né, num círculo virtuoso, ou pelo menos deveriam, né? Quer dizer, o modelo é muito, tem um potencial enorme de gerar inovação, o governo financiando e subsidiando as empresas que inovam, financiando os laboratórios das empresas, né? E tanto universidades quanto empresas prestando contas, né? Dizendo, olha, o que eu estou fazendo com esse recurso? E, ao mesmo tempo, universidades e empresas se aproximando e, com isso, o país gerando inovação. Esse é o sistema, né? E nós sabemos que, apesar do sistema ser bom, muitas vezes ele não funciona da maneira como que a gente gostaria. Olhando para esse próximo slide, só um minutinho. A gente pode observar assim, olha, como é que o governo apoia as empresas. Tem dois mecanismos principais de apoio, né? No Brasil, principalmente, esses dois mecanismos principais de apoio. O que a gente chama de apoio indireto, né? Ou seja, empresas inovadoras têm incentivos fiscais, elas têm redução de impostos, principalmente de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então, se eu tiver um projeto, eu posso enquadrar esse projeto na lei do bem, nós vamos mostrar para vocês já o que é a lei do bem, mas enfim, eu tenho um projeto de inovação, ou seja, eu vou montar uma nova planta, eu vou comprar equipamentos, eu vou licenciar uma tecnologia da universidade ou de um centro de pesquisa, ou eu vou qualificar a minha mão de obra, eu vou contratar PhDs, vou contratar gente qualificada para esse projeto. Então, tudo isso eu posso contabilizar, né? Esse investimento nesse projeto de inovação pode ser contabilizado, ele entra com uma despesa que abate a base de tributação de imposto de renda e, portanto, eu pago menos imposto. Então, esse é o apoio indireto, né? São os incentivos fiscais. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso aqui. A lei do bem é o principal instrumento legal que foi criado para poder viabilizar esse tipo de operação. Então, de um lado, o incentivo fiscal. De outro lado, o fomento de recursos. E aqui a gente está falando de recursos financeiros, recursos humanos. Então, existe recursos para financiar mão de obra qualificada, recursos humanos para pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas principalmente são bolsas para pesquisadores, tanto na universidade, trabalhando nos projetos em cooperação com a empresa, quanto bolsas para pesquisadores dentro da empresa. Então, olha, muita gente não sabe que existe isso. Quer dizer, a empresa, de repente, tendo um projeto de inovação, ela pode buscar essas bolsas, né? Pode pleitear essas bolsas. Ok? Olha, eu queria dizer para vocês assim, que se vocês quiserem interagir, por favor, fiquem à vontade, não precisa esperar o final da minha apresentação. Só um minutinho.
Só mandando uma mensagem aqui, só um minutinho. Vou voltar lá, desculpa. Então, voltando aqui para o nosso quadro, a gente tem do lado esquerdo os incentivos fiscais e do lado direito a captação de recursos, né? E aí vocês vão ver que existe um quadrinho escrito financiamento não reembolsável e financiamento reembolsável. Esse não reembolsável é financiamento dos sonhos, né? Por quê? Porque, poxa vida, se eu puder receber um recurso para colocar na minha empresa e não tiver que pagar de volta, é praticamente uma doação. Nós vamos ver que existem condições específicas para isso. É só, né? Financiamentos não reembolsáveis normalmente são para startups em etapa de pesquisa e desenvolvimento, que pode ser uma parceira da grande empresa. E financiamentos reembolsáveis com taxas de juros abaixo do mercado. Então, basicamente, são essas as condições. Muito bem. Pessoal, quero reforçar o convite para que vocês interajam, entendeu? Não precisam esperar, eventualmente, o final da minha apresentação, mas, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Então, vamos seguindo aqui. Bom, como eu falei para vocês, com relação aos incentivos fiscais que as empresas têm, um dos mecanismos legais, né, é a Lei do Bem, que foi promulgada em 2005, a Lei 11.196. Quem pode se beneficiar são as empresas que estão enquadradas no lucro real. Normalmente são empresas de médio e grande porte, né? As pequenas empresas dificilmente podem se beneficiar, porque normalmente elas estão no presumido ou no simples, até eventualmente no simples, né? Mas estando no lucro real, então significa o seguinte: olha, eu posso contabilizar boa parte dos investimentos que eu fiz no meu projeto de inovação. Quer dizer, eu primeiro preciso desenhar o projeto, definir o escopo, definir as responsabilidades, o cronograma, o produto final. Quer dizer, logicamente que tem um framework, tem uma estrutura mínima que eu tenho que atender. E aí os benefícios são redução de até 80% dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação para apuração da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então, quer dizer, resumindo, de tudo que eu gastei no meu projeto, dependendo, logicamente que tem condições que vão ser avaliadas e que estão, de alguma forma, determinados na própria lei, mas de tudo que eu gastei para investir em inovação, até 80% daquilo pode abater na base de tributação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Redução de 50% no IPI sobre equipamentos do projeto. Depreciação integral no próprio ano da aquisição de máquinas novas. Amortização acelerada. Então, tem vários dispositivos que podem ser utilizados e que podem significar o seguinte: olha, eu consigo fazer esse meu projeto de investimento e recuperar uma boa parte daquilo que eu investi, né? Ou seja, isso é um estímulo muito forte ao investimento. Qual é o problema? Por que essa lei do bem, vamos dizer assim, tendo tantos benefícios para a empresa, né? A pergunta é: por que poucas empresas utilizam? Então, tem duas respostas com relação a isso. A primeira resposta tem a ver com o desconhecimento. Quer dizer, assim, apesar das empresas terem muita gente qualificada, pouca gente conhece os mecanismos, né? Então, não usa porque desconhece. Segundo, infelizmente no Brasil, os ministérios nem sempre, né, os órgãos públicos nem sempre estão de acordo. Então, nós tivemos casos de empresas que utilizaram a lei do bem, né? Ou seja, fizeram um projeto, lançaram esse benefício na sua contabilidade, né, reduzindo o pagamento de tributos, e depois a Receita Federal chega na empresa e, de alguma forma, questiona
se aquela dedução que foi feita está dentro de todos os preceitos legais, enfim. Então, Receita Federal nem sempre colabora, né? Então, as empresas estão muito preocupadas hoje com fiscalização, né? Lógico que a Receita está tentando evitar fraudes, né? Que qualquer tipo de benefício que você ofereça para as empresas também pode ter algum tipo de desvio. Mas são empresas grandes, empresas sérias, a maior parte delas realmente cumpre o protocolo, né, e atende a todos os requisitos que são estabelecidos, e mesmo assim a Receita vem e quer auditar, quer fiscalizar, muitas vezes multar, e as multas são muito pesadas. Então, muitas empresas no Brasil que usaram a Lei do Bem no passado, hoje têm um pouco mais de receio, né? Então, veja, de um lado a gente oferece um grande benefício, quer dizer, o sistema teoricamente está lá, né, funciona. De outro lado, os gestores ficam olhando com uma certa desconfiança, né? Especialmente Brasil, né? A gente sabe de tantos casos aí, de tantos problemas que nós temos aqui no nosso país, né? De tanto gestores privados quanto públicos que, de alguma forma, tentam dar um jeitinho, né? E isso, infelizmente, atrapalha muito o desenvolvimento do nosso país. Bom, mas só para reforçar, a Lei do Bem, ela existe, né? Ela funciona, ela já teve um ápice aí, onde muitas empresas começaram a desenvolver projetos de inovação, né? E aqui, nesse slide, mostra que, para enquadrar na Lei do Bem, o projeto tem que ter algumas características, né? Ou seja, o projeto tem que ter como objetivo a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que impliquem melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Então, é uma definição de inovação, aí é uma questão mais técnica, mas assim, cada edital, cada normatização, inovação tem algumas definições um pouco diferentes, mas você tem que ver se o seu projeto se enquadra nessa definição. Se não se enquadrar, é melhor você não usar a Lei do Bem. Mas se enquadrar, então, né, tanto para pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, tecnologia industrial básica, os serviços de apoio técnico, então todas essas áreas você pode contar com a Lei do Bem, né, e ter o benefício fiscal correspondente. Pessoal, tudo bem? Está tranquilo? Vocês tá dando para entender? Então, só para a gente voltar um pouquinho, vou voltar aqui 2 slides para trás, né, para mostrar para vocês. Então, nós estamos falando aqui do lado esquerdo, né, nós estamos falando dos benefícios fiscais, né, que é uma forma que o governo faz para apoiar, dar algum tipo de ganho em termos de redução da tributação para as empresas. Muito bem. Agora, se a gente continuar, além da Lei do Bem, em 2004 foi promulgada a Lei da Inovação, que foi sancionada em 2004, mas foi regulamentada somente em 2005. Então, além da Lei do Bem, tem a Lei da Inovação. A Lei da Inovação, ela foi feita menos para as empresas e mais para as instituições de ciência e tecnologia. A gente chama de ICT. ICT são centros de pesquisa, são universidades, né? Onde tem pesquisa acadêmica, onde tem laboratório, a gente chama de ICT. O que acontece com as ICTs? A maior parte das ICTs no Brasil, elas são públicas, né? São ligadas a universidades federais, estaduais. Então, aqui em São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unesp. Então, a maior parte dos centros de excelência, dos laboratórios, estão nessas universidades ou nos centros de pesquisa, né? Aí nós temos vários centros de pesquisa de excelência. Temos o IPT, né, por exemplo, né? Lá no agronegócio temos a Embrapa, então temos IPEM, e aí vai, né? Temos vários centros. Então, todos esses centros são chamados de ICTs. Qual é o problema do ICT público, principalmente? O ICT público, quando ele faz uma cooperação ou um projeto em parceria com a empresa, ele fica sujeito a uma série de regras que dificultam essa cooperação.
Por exemplo, se eu tenho um laboratório na minha universidade, vamos supor que eu estou na Poli, lá na USP, eu tenho um laboratório lá, e eu vou fazer uma parceria com uma empresa, a empresa vai fazer testes no meu laboratório, vai usar o meu laboratório lá na universidade. Poxa, aí tem um questionamento, pô, mas será que você sendo empresa, você pode usar um bem público? O laboratório está aqui para servir as empresas? Então, a lei da inovação ela veio resolver essa questão, né? Existia muito medo dos próprios pesquisadores de assinarem contratos, trabalhar em tempo parcial nas empresas. Então, ele veio definir um marco regulatório que diz o seguinte, olha, as universidades vão criar os NITs, que são os Núcleos de Inovação e Tecnologia, e a partir dos NITs você pode estabelecer essas relações com a iniciativa privada. Então, isso estimula muito essa cooperação, né? A lei da inovação ela veio principalmente para construir esse ambiente de parceria, né? Também a própria lei da inovação ela consegue definir alguns critérios para a criação de fundos de investimento para inovação, então alguns fundos específicos que foram criados, né, fundos de capital semente, o próprio BNDES tem um fundo de capital semente, enfim, tem várias entidades públicas aí que criaram fundos para investimento nas empresas. Quando é fundo de investimento, significa o seguinte, que em vez de eu emprestar dinheiro para a empresa, eu vou lá e compro uma participação na empresa. Então, eu injeto dinheiro na empresa comprando ações. E com isso a empresa se capitaliza e aí ela pode investir em inovação. Então tem vários mecanismos aí, né, que foram desenvolvidos para ajudar as empresas a ampliarem seus projetos de inovação. Então eu falei para vocês de lei do bem, que é incentivo fiscal, e nós falamos também de lei da inovação, certo? Que aí é principalmente focado na cooperação universidade-empresa. Agora, recentemente, nós tivemos o Marco Regulatório da Inovação. Foi em 2016, né? Foi a criação do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o que diz esse marco regulatório? Bom, ele amplia algumas possibilidades de conexão entre empresas e CTs, né? Então, por exemplo, contratação direta de CTs em empresas, né? Remuneração à entidade particular, né? Autorizado ressarcimento com despesas com inovação, dispensa de licitação para obras de valor mais baixo. Então, eu contrato porque o grande problema é que, muitas vezes, nos órgãos públicos, tudo você tem que fazer licitação. Então, tudo isso facilita, né? Para projetos de pesquisa e desenvolvimento de até 80 mil, então há uma dispensa de licitação, né? Fornecimento de instalações, enfim, existem várias formas de mecanismos para apoiar essa conexão universitária-empresa. Bom, outras formas de conexão, outras leis de incentivo, né? A gente tem algumas coisas que são mais setoriais. Então, não se aplicam aqui ao nosso caso, mas só para citar, né? Nós temos a lei da informática, que é bem antiga, né? Que foi criada lá pelo Collor, lá atrás, né? Mas incentivos para o setor dessa área de hardware, software, telecom, etc., redução de IPI. Então, isso é uma lei específica para aquele segmento, para aquele setor, né? E muitas empresas nesse setor, né, é um setor onde a competição internacional é muito forte, né, e o Brasil resolveu fazer de uma certa maneira um mecanismo de proteção à indústria nacional, né? Recentemente, agora no governo Lula, vocês devem ter ouvido falar do programa Inovar Alto também, né, incentiva a inovação tecnológica, adensamento da cadeia produtiva da indústria de veículos automotores, também com vantagens para a indústria. Então, acontece, isso tem uma discussão com relação à eficácia ou não dessas leis de incentivos setoriais, né? A gente tem uma discussão que eu diria que avançaria aí, teria que ter um seminário só para isso, mas enfim, os economistas, aliás, agora nessa época, né, de eleição,
essa discussão voltou à tona, né? Então, tem gente que acha que isso funciona, que a gente precisa realmente definir prioridades, quais são os setores prioritários e investir pesadamente. O governo deve dar financiamentos subsidiados e condições diferenciadas de tributação para esses setores, e outros que defendem que essas coisas acabam criando privilégios. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, nós vamos discutir somente aqui quais os mecanismos que existem, né? E aí eu volto àquela questão que eu coloquei para vocês, né? Quer dizer, com tantos mecanismos de apoio, por que as empresas usam pouco esses incentivos, né? Então, primeiro, porque desconhecem, né? Existe um esforço aí de algumas entidades, né? Principalmente ligadas as associações, né, ligadas à Fiesp, por exemplo, no sentido de difundir esses mecanismos. Existem seminários, existem cursos, existe uma série de coisas com relação a isso. A gente está fazendo um pouco desse trabalho aqui com vocês. Quer dizer, primeiro eu preciso saber o que existe, né? E depois eu preciso saber se aquilo que existe me atende, né? Quer dizer, quais são as condições para eu me enquadrar e buscar esse recurso para financiar a minha inovação. E a terceira, eu preciso saber quais são as barreiras que eu vou enfrentar depois que eu usar o instrumento, né? Quer dizer, apesar do Brasil, vamos dizer assim, entrar em quadra com uniforme bonito, com a melhor raquete de tênis, na hora que vai jogar, a bola não rola, né? Porque o que acontece? Acontece que nós temos, como eu falei para vocês, as coisas teoricamente estão lá, muito bonitas, mas na prática as empresas enfrentam dificuldades que não estavam previstas, como, por exemplo, a questão da fiscalização da Receita Federal. Muito bom. Agora vamos falar um pouco mais sobre o financiamento, o recurso, o dinheiro para financiar a inovação, né? Então, aqui a gente tem, a primeira questão é a seguinte, bom, primeiro eu preciso de dinheiro, né? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, quer dizer, eu vou financiar um novo projeto, primeiro para que eu vou usar o recurso, né? Lógico que todos os investimentos na indústria, e as indústrias de base, normalmente esses investimentos são muito altos, né? Então, eu primeiro preciso definir, né? O que eu vou? É para desenvolver novos produtos, é para expandir minha planta, é para comprar um concorrente, é para aumentar a minha estrutura de distribuição, é para investir em qualificação de mão de obra, enfim. Tudo isso, então, o primeiro passo nesse processo de falar, poxa, eu quero inovar, tá bom, mas quais são as minhas prioridades, né? Muito bem, estabelecidas essas prioridades, a gente pode dizer o seguinte, olha, isso vai depender também, existem vários mecanismos para fazer isso, né? As grandes corporações, por exemplo, elas podem emitir ações, né? As companhias de capital aberto na Bolsa de Valores, elas vão lá e emitem ações, né? Então, ela pode captar esse recurso no mercado, né? Com um acionista. Lógico que o risco é menor, mas também eu vou ter que dividir eventual lucro daquela operação com os acionistas. Então, emitir ações preferenciais, emitir ações ordinárias, emitir debêntures, né, que são títulos de dívida que garantidos pela própria empresa. Então, as grandes corporações podem fazer isso, né? Ela pode ir ao mercado e captar esses recursos diretamente no mercado. Quer dizer, nos Estados Unidos isso é muito mais comum do que aqui, mas a gente tem, as grandes empresas nacionais estão sempre aqui atuando dessa forma também. Pelo menos uma parte dos recursos a gente vai buscar com capital de risco, né? Com acionistas. A outra forma é captar recursos por meio dos fundos setoriais. Nós vamos falar rapidamente sobre os fundos setoriais aqui, bem rapidamente. A outra forma é por meio das operações estruturadas, que são projetos de financiamento
onde você consegue combinar uma série de fontes diferentes, né? E, enfim, quando a gente fala operações estruturadas, a gente lembra daquele departamento do Odebrecht, né? Mas não é isso não, gente, não é isso. Uma operação estruturada, na verdade, é uma engenharia financeira para poder minimizar o custo, diminuir o risco e ampliar a capacidade de captação de recursos, né? Então, existem empresas que têm departamentos e áreas onde isso é feito de uma maneira muito profissional. Nós vamos falar aqui principalmente desse que está em vermelho aí para vocês, que são as linhas de crédito para inovação. Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso aqui nos próximos 20 minutos. Tudo bem. Só para dar uma pincelada aqui para vocês no que são os fundos setoriais, que existem no Brasil, a FINEP, né? A FINEP é a agência de financiamento ligada ao governo federal. E eu deixei alguns links aqui, inclusive depois se alguém quiser pesquisar, esse material pode ficar disponível para vocês, né? Existem 14 fundos setoriais, né, que são recursos que são retirados, enfim, dos impostos que a gente paga, né, e que são destinados para determinados fundos. Esses fundos, o recurso desse fundo ele tem que ser destinado, ele tem que ter uma destinação definida, né, e tem o CT Mineral, que é focado no desenvolvimento e na difusão de tecnologia intermediária nas pequenas e médias empresas e no estímulo à pesquisa tecnológica e científica de suporte à exportação mineral para atender os desafios impostos pela extensão do território brasileiro e aí vai, né? Enfim, é um fundo que foi criado, são 14 fundos setoriais, tem a parte de agro, tem a parte de informática, tem a parte de defesa, tem a parte aeroespacial e aí vai, né? São vários fundos e cada fundo tem uma destinação. Então existem recursos mas as aplicações normalmente são bastante limitadas, assim, tem várias restrições, né, ao uso desses recursos, mas eles estão disponíveis. Então vale a pena consultar se para a sua operação, né, para a sua empresa, né, para o porte da sua empresa, para o seu tipo de operação, se existem recursos disponíveis. Esses recursos normalmente estão disponíveis a condições muito favoráveis, né? Muito bem. Então, vamos falar mais genericamente sobre os mecanismos de financiamento. Bom, vocês estão vendo aí um slide onde nós temos aqui 3 agentes públicos que são... Só um minutinho. Não posso falar agora. 3 agentes públicos que são emblemáticos aqui, são importantíssimos aqui, principalmente aqui em São Paulo, né? O FINEP é uma empresa, é uma agência de fomento federal. A FAPESP é uma agência de fomento estadual, né? É a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de São Paulo. Cada estado tem sua agência de fomento também, então nós temos no nível federal a FINEP e no nível estadual as FAPs, né? São Paulo, a FAPESP é a maior, é a mais importante, né? A pujança do estado de São Paulo. A gente pode dizer que tem 1% do orçamento do ICMS que vai para a FAPESP, então a FAPESP é muito rica, né? É uma agência muito importante que tem feito um excelente trabalho no financiamento da indústria. Nós vamos conhecer um pouco do trabalho dela. E a Embrapi, que foi um novo modelo, né? Uma agência também que foi criada recentemente, um novo modelo que promove e apoia desenvolvimento de inovação em parceria com centros de excelência, centros de pesquisas de excelência. Vamos passar um pouquinho para a gente entender
cada uma dessas agências e os recursos que elas podem oferecer. Muito bem. A FINEP, como eu falei para vocês, é uma agência ligada ao governo federal e ela oferece alguns tipos algumas modalidades de financiamento, né? Então, vocês estão vendo nesses quadros aí, financiamento reembolsável para empresas, financiamento não reembolsável para ICTs, subvenção econômica para empresas, investimento indireto com fundos em empresas, financiamentos reembolsáveis a agentes regionais credenciados, né? E, bom, enfim, e tem um outro programa que chama Tecnova, InovaCred e Tecnova são programas novos aí da FINEP. Muito bem. Mas vamos nos concentrar nos primeiros dois quadrinhos para a gente entender um pouquinho que são os mecanismos mais tradicionais, né? Financiamento reembolsável para a empresa significa o seguinte, olha, se você tiver um projeto, seja de desenvolvimento de um produto, seja de expansão da sua planta ou de modernização da planta, seja de certificação do seu produto, seja de desenvolvimento de uma nova tecnologia e patenteamento dessa tecnologia, tem dinheiro para financiar esse tipo de projeto. A FINEP financia. E as condições de financiamento são muito mais favoráveis do que você ir ao mercado, né? Acho que a gente tem o BNDES, todo mundo já ouviu falar do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento. Alguns dos programas da FINEP têm parceria com o BNDES, né? Mas a FINEP trabalha mais fortemente com projetos de inovação. O BNDES financia todo tipo de projeto, né? Quer dizer, o componente de inovação pode ou não estar embutido dentro dos projetos do BNDES, mas a FINEP mais essencialmente inovação. A FINEP também trabalha com as ICTs, como eu falei para vocês, são as universidades, os centros de pesquisa, e lá oferecendo recurso, muitas vezes, não reembolsável. Então, equipar um laboratório, por exemplo, de uma universidade, poxa, é essencial, né? É essencial para você desenvolver a pesquisa. Financiar a bolsa de pesquisadores também é essencial para você desenvolver a pesquisa. Então, você começa a fortalecer a universidade tem uma competência, uma vez que a universidade e a empresa estão conversando, estão trabalhando em conjunto, então você consegue fazer com que a inovação saia do papel. Bom, vocês podem ver essa próxima figura. Ela é bastante ilustrativa. Se ela está muito legível para vocês, mas enfim. O que acontece é o seguinte, a FINEP ela tem uma política de cobrar taxas menores quando a inovação é mais importante, quando a inovação ela é mais crítica. Quando você apresenta um projeto que tem um impacto sobre a sociedade, né? Quer dizer, ela tem um potencial de transformação, ela é considerada inovação crítica, né? Então, né, ela vai trazer uma vantagem competitiva para o país, né? Que vai se transformar, por sua vez, em renda, em emprego, etc. Então, ela tem critérios aí para definir o que é cada tipo de inovação, e ela vai aplicando taxas, né, menores se essa importância da inovação for maior, né? Interessante isso. Ou seja, se você está com um projeto de inovação de maior impacto, você consegue captar recursos numa taxa bastante interessante. Aí no quadrinho vocês estão vendo em cima da TJLP, agora é TLP, né? Mudou, agora não é mais TJLP. Mas vocês veem que tem prazos de carência, vocês veem que tem prazos totais para liquidação do financiamento, percentuais de financiamento, de participação da FINEP no financiamento. Então, existem regras, né? E aí, obviamente, que não dá para a gente entrar nesses detalhes agora, nesse momento,
porque são muitas as linhas disponíveis, mas no site da FINEP. Basta digitar no Google FINEP, entrar lá no site, e navegando pelo site vocês vão achando lá, né, as várias linhas oferecidas, né, e com informações mais atualizadas. Esse quadro aqui, ele talvez já esteja um pouco desatualizado, essas coisas vão mudando, né, mas com informações mais precisas com relação a taxas, prazos de carência, até quanto que você pode financiar, mas o conceito da FINEP permanece o mesmo, ou seja, na medida que a inovação ela se torna mais importante ou mais crítica, você consegue financiar o seu projeto com taxas menores, né? Que são bem razoáveis aqui para os padrões brasileiros. Bom, o que pode ser financiado, basicamente, para vocês entenderem um pouquinho o que pode ser financiado, olha, obras civis e instalações, máquinas e equipamentos nacionais ou importados, softwares, matérias-primas, equipe, capacitação, serviços de consultoria, e aí vai, né? Compra de participação no capital de empresas inovadoras, produção, pioneira e preparação para a produção, e aí vai. Vamos em frente para a gente poder ter tempo aqui, que eu estou vendo que o meu tempo está diminuindo. Vamos lá. Uma outra agência muito importante, então eu falei para vocês da FINEP, né, que é uma agência federal, que oferece linhas de crédito a taxas muito mais baixas do que você conseguiria aí no mercado. E você precisa ter o enquadramento correto, né, e obviamente as garantias, né? Essa é uma questão ainda problemática aqui no Brasil. Principalmente projetos de maior envergadura, eles precisam ter algum tipo de garantia. Bom, FAPESP é a Agência Estadual de Fomento à Pesquisa. A FAPESP tem um programa que é considerado referência mundial, que é o PIP. O PIP é um programa de inovação de pequenas empresas. Basicamente, o que ele faz é o seguinte: ele dá recursos, né, escalonados em diferentes etapas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1 até R$200 mil, fase 2 até R$1 milhão, e fase 3 também mais um pouco, mais R$1 milhão. E ela oferece para empresas, muitas vezes empresas pequenas, startups, etc., que estão com projetos de inovação. Então, isso é um ponto bastante interessante, que hoje, né, muitas corporações elas preferem se conectar às startups, que muitas vezes estão conectadas à universidade. Então, a conexão com a universidade, às vezes, tem um intermediário aí, que é a startup. Ou seja, a startup é a empresa que nasceu lá no laboratório da universidade, às vezes é um pesquisador que se aposentou, às vezes é um aluno do mestrado, do doutorado, que criou uma empresa para explorar uma tecnologia que saiu do laboratório. E uma vez que essa tecnologia ela já se provou, porque a startup já pôs ela no mercado de alguma forma, só que não tem escala, a grande empresa vai lá e se conecta com a startup. Então, esse é um processo que está crescendo muito, acho que em praticamente todos os setores, não é só a indústria hoje, né? Começou na indústria de TI, né? Então, Microsoft, Oracle, essas duas empresas começaram a fazer parcerias com startups, mas ela se espalhou por toda a indústria, e se espalhou também até pelo varejo. Então, hoje, grandes redes, grandes grupos estão buscando as startups como mecanismos de conexão. E a FAPESP, ela dá um dinheiro para a startup, para ela começar por esse processo, né? Para uma startup, R$1 milhão é muito dinheiro. Então, ela consegue viabilizar a entrada, o desenvolvimento de um produto, o início da comercialização desse produto, fortalece a startup, muitas vezes através do PIP, né? E se vocês olharem esse mapa aqui embaixo, vocês vão ver que a maior parte dos recursos está ao lado dos centros de excelência, São José dos Campos, Ribeirão Preto, a cidade de São Paulo, obviamente. Então, vocês têm São Carlos, então você vê que Campinas, né, que são as regiões onde você tem as universidades, os melhores centros de pesquisa, e de lá estão saindo as startups. As startups estão nascendo junto com esses... nascem ao lado desses centros de pesquisa, nas incubadoras, nas aceleradoras, e aí as grandes empresas muitas vezes
conseguem mapear essas startups que desenvolvem soluções, vamos dizer assim, no segmento em que a empresa atua, e vão lá fazer parceria, eventualmente, em alguns casos de aquisição também. A grande empresa vê uma startup nascendo lá com um projeto interessante, vai lá e compra, né? Mas a startup é alavancada pelo financiamento público, né? Então é interessante, esse modelo tem funcionado muito bem, a FAPESP é campeã na oferta desse programa. Tem um outro programa chamado PIT e tem um outro programa. PIT é mais voltado para as grandes empresas e é onde a FAPESP, ela juntamente com a empresa, ela abre um edital. Então, novamente conectando com startup e com universidade. Olha que interessante. Então, ela vai lá, ela conversa com a empresa, por exemplo, quer lançar um desafio, ou quer lançar, ou precisa desenvolver uma nova tecnologia, ou desenvolver um fornecedor novo, onde ela está com dificuldade, ou, enfim. Ela vai, senta com a FAPESP, negocia um edital, ela lança o edital conjunto com a FAPESP, então a empresa entra com uma parte do dinheiro, a FAPESP entra com outra parte, e as startups se candidatam, né, oferecendo soluções para aquele desafio. E a partir daí, logicamente, que são escolhidas essas startups que são, de alguma forma, trabalham em parceria com a universidade e com a grande empresa, né, numa combinação que faz com que as coisas, de fato, aconteçam. Também é um projeto muito bem sucedido, né, a gente tem algumas empresas aí, alguns exemplos, né, Embraer, Natura, Medini, Pagitec, Braskem, Whirlpool. Então, várias empresas que fizeram, desenvolveram junto com a FAPESP projetos, né, para poder explorar e captar inovações em parceria com a universidade e em parceria com as startups. Para fechar aqui, também a gente está, até para não ficar muito cansativo, eu falar um pouquinho da Embrapi. A Embrapi é uma empresa também criada recentemente pelo governo federal, também é uma agência de desenvolvimento, só que ela tem um modelo diferente, o modelo da Embrapi é de que se o projeto for importante, né, o projeto contemplar uma inovação e os valores da Embrapi são maiores, né, muitas vezes eles conseguem financiar projetos de maior envergadura, eles falam o seguinte: olha, a gente tem um modelo aqui que é financiamento combinado. Então, se você tem um projeto, você, indústria, tem um bom projeto, primeiro você tem que encontrar um parceiro. Quem que é o parceiro? É um centro de excelência. Normalmente é um centro de pesquisa, é um laboratório. Normalmente não é a universidade como um todo, às vezes é um laboratório de, sei lá, de novos materiais, né? De nanotecnologia, por exemplo. Ou pode ser, sei lá, uma área do IPT, enfim, na verdade é a unidade que é credenciada pela Embrapi. Então a Embrapi credencia as unidades que são consideradas unidades de excelência. Para uma unidade ser de excelência, ela tem que ter um histórico de ter prestado serviço para a indústria, né, com sucesso, o laboratório ter faturado já alguns milhões com esse processo de fornecimento de soluções para a indústria. Ele tem que ter pesquisa, ele tem que ter lá um número de professores doutores e PhDs, e vai. Quer dizer, o laboratório precisa ser muito reconhecido primeiro, aí credencia o laboratório. Uma vez que credencia o laboratório, e a empresa tem interesse em se conectar a esse laboratório para desenvolver uma inovação, então aí fica, quem vai financiar essa inovação? 1/3 vai ser a empresa, 1/3 vai ser a Embrapi, e 1/3 vai ser o laboratório, mas o laboratório só com recursos não financeiros, com recursos humanos, com cessão do laboratório, com horas de pesquisa, etc., né? Então, você faz uma combinação, né, onde as empresas, né, mais as unidades de Embrapi entram com 2/3, né,
e um terço vai por meio de recursos não reembolsáveis, né? Então, você tem uma forma de viabilizar muitos projetos, você reduz bastante o investimento da empresa, né? Desde que ela tenha uma boa parceria com esse laboratório, então ela consegue reduzir significativamente o valor do investimento e consegue, com isso, vamos dizer assim, alavancar esses projetos. Bom, pessoal, tem muita coisa, né? Essa área de inovação é bastante extensa, né? A gente tem muitos mecanismos, a gente precisa conhecer esses mecanismos. Aqui no workshop a gente dá uma pincelada, passa rapidamente por algumas dos agentes. A gente tem em São Paulo também uma agência que chama Desenvolve SP, também, que tem linhas de crédito para financiar projetos de inovação. É nova também, ainda não tem tanta coisa, mas já tem alguns programas que também se somam a todas essas que eu mostrei para vocês, FINEP, FAPESP, Embrapi, existem outras linhas também que a gente não comentou aqui, o CNPq tem uma linha de financiamento de chamar RHAE, né, que é RAI, que é financiamento de pesquisadores na indústria. Enfim, existem muitas coisas aqui, a gente procurou dar uma fotografia mais geral, dizendo, olha, de um lado, financiamento, tem dinheiro, tem recurso. Se souber buscar o recurso correto, você vai conseguir um recurso numa taxa muito boa, com condições muito favoráveis. Existem também algumas leis de incentivo, especialmente a lei do bem e a lei da inovação, que também, de alguma forma, podem apoiar esse processo. Existem algumas barreiras, obviamente, existem requisitos, quer dizer, tudo isso ainda precisa ser aprofundado, mas com isso eu acho que eu consegui, meu objetivo foi apresentar para vocês um cenário, um panorama, dizendo, olha, tem muita coisa aí, a gente precisa conhecer, e as empresas que sabem utilizar corretamente esses recursos normalmente têm uma vantagem muito grande sobre aquelas que não usam. Tá bom? Então, muito obrigado e fico aqui no aguardo das questões de você. Eu gostaria que vocês colocassem as dúvidas, estou aqui à disposição.